Cristiano Ronaldo e Messi estão se aposentando, e para quem acompanhou a carreira desses dois monstros do futebol, isso é uma notícia muito triste. Mas podem ficar tranquilos, torcedores, porque dois craques já estão prontos para assumir o posto de melhores do mundo. Estamos falando de Mbappé e do cometa Haaland. E cara, falando do Haaland, o começo de carreira do norueguês é simplesmente assustador. Sério, a gente pode estar vendo aqui o início de carreira de um dos maiores jogadores de todos os tempos, talvez até superando o Cristiano Ronaldo e Messi. E mano, eu tô tão convencido disso que aposto um like nesse vídeo, que eu consigo te provar que o Haaland será melhor que o CR7. Para começar, eu tenho que falar aqui que embora eu vá comparar o Haaland com o Messi, temos que concordar que pelo menos em características, o cometa se parece muito mais com o robozão do que com o argentino. Claro, Messi também fez muitos gols na carreira, mas o Haaland e o Cristiano Ronaldo são jogadores que parecem estar muito mais próximos do gol. Além disso, os dois parecem ter muito mais explosão física e aquele faro de centroavante. Mas enfim, eu não quero entrar na discussão de quem é mais matador entre Messi e CR7. A conversa hoje é sobre o Haaland. Eu sei que o cometa está apenas começando a sua carreira e por isso não tem muitos números para comparar com outras lendas do futebol. Mas e se a gente comparar o Haaland com outros jogadores no período em que eles tinham a mesma idade do craque? Vamos lá! Para começar, vamos falar primeiro dos números de Haaland. Ao todo, o norueguês tem 176 gols em 232 jogos. Talvez esses números estejam um pouquinho desatualizados quando você ver esse vídeo, mas enfim, isso não vai atrapalhar em nada a nossa comparação. Dentre esses 176 gols, dá uma olhada na constância do craque. Falando em ligas nacionais, na Bundesliga, pelo Borussia Dortmund, ele tem a marca incrível de 62 gols em 67 jogos. Situação parecida com o visto no campeonato austríaco, onde terminou sua passagem pelo RB Salzburg com mais de um tento por jogo, balançando as redes 17 vezes em 16 ocasiões. Na Champions, o negócio é mais impressionante ainda. Haaland, mesmo fazendo sua estreia na Liga dos Campeões recentemente, já marcou 28 gols, dividido por 22 jogos, entre RB Salzburg, Borussia Dortmund e agora Manchester City. Ou seja, o cara tem uma média de mais de um gol por jogo no campeonato mais importante do mundo. Para ter noção do feito de Erling Haaland, o Luizito Soares marcou 27 gols em 73 partidas na UEFA Champions League e ele já tem 35 anos. Essa fome de gols na Champions até lembra um jogador por aí, né? Mas a gente já fala dele. Em Copas, a média do Haaland é parecida com a da Champions, de mais de um gol por jogo. Ou seja, já deu pra ver que ele é especialista em fazer gols, né? Na maioria dos campeonatos, a média dele é simplesmente absurda, muito acima dos outros jogadores. E agora nem tem como falar que o cometa Haaland tem esses números porque joga numa liga mais fraca. Na Bundesliga, que é mais disputada do que parece, Haaland ainda pegava muitos jogos mais fáceis, mas na Premier não tem como. É o campeonato mais disputado do mundo, e todo jogo, mesmo que seja contra times medianos na tabela, com certeza vai ser bem difícil. E eu sei que vai ter um de vocês que vai agora lá nos comentários para dizer que ele consegue esses gols porque joga no City, um time muito bem arrumado em campo, que é superior aos adversários, etc. Mas cara, para de arrumar confusão aí nos comentários e deixa aquele like nesse vídeo, porque a verdade é que por mais que o Haaland realmente esteja num time que o ajude a fazer gols, vários outros atacantes já estiveram nessa mesma posição e não conseguiram fazer o que ele fez. Por exemplo, o Gabriel Jesus. Não tô falando que ele joga mal. Na verdade, ao contrário de muita gente, eu acho o Jesus um ótimo atacante. Mas ele nunca chegou perto de fazer algo como o início de Haaland nessa temporada. Na verdade, você vai descobrir daqui a pouco que só teve dois jogadores na história com um início tão bom assim. Mas enfim, ainda falando de Haaland, recentemente o cara quebrou um recorde absurdo, que mostra porque ele já está superando o CR7. Até agora, Haaland tem 15 hat-tricks na carreira, sendo que 3 deles foram agora pelo Manchester City. Isso tornou o jogador que conseguiu esse feito mais rápido. O norueguês demorou apenas 8 jogos para marcar 3 hat-tricks, e um deles ainda foi contra o United do robozão, hein? Para você ter uma ideia de como essa marca é simplesmente bizarra, o segundo jogador a marcar 3 vezes em 3 jogos foi Owen, que demorou 48 partidas. Só 40 a mais que o Haaland. E agora vamos às comparações. Falando em hat-tricks, quando Cristiano Ronaldo tinha a mesma idade do Haaland, o português ainda não tinha marcado nenhum na carreira. Messi, com essa mesma idade, tinha marcado apenas 2 hat-tricks. Tá entendendo porque eu acho que esse moleque aí vai virar um monstro da bola? Falando em números da carreira inteira, não tem comparação. O português é o jogador que mais vezes balançou a rede mais de 3 vezes, são 60 ao todo. Mas se continuar nesse ritmo aí, o Haaland ultrapassa essa marca em apenas alguns anos. Deixando os hat-tricks de lado, vamos falar de gols. Haaland, como já disse aí no vídeo, tem 176 gols.
Com a mesma idade do norueguês, Cristiano Ronaldo tinha apenas 50 e o Messi tinha marcado apenas 44 gols. E cara, nós estamos falando de dois jogadores que estão na lista dos que mais marcaram gols na história do futebol. Em gols oficiais, o CR7 é o primeiro da lista e Messi é o terceiro. Então, você tem dúvidas de que o Haaland pode superar o CR7 e se tornar o jogador com mais gols oficiais de todos os tempos? Eu diria que isso na verdade é o mais provável. Na minha opinião, só tem uma coisa que pode atrapalhar o Haaland a se tornar o maior artilheiro da história do futebol. E para você entender do que eu tô falando, temos que voltar a muito tempo atrás e comparar o norueguês com o jogador brasileiro. Ronaldo Fenômeno é sem dúvidas um dos maiores jogadores da história. Não tem como, o Fenômeno era embaçado. E com 22, 23 anos, ele tinha números ainda melhores que os do Haaland. Ao todo, ele já tinha metido 230 gols com 23 anos. E nisso daí, o cara já tinha participado de Copa do Mundo e estava inclusive no elenco campeão de 1994. As médias do Fenômeno são até bem parecidas com as do Haaland. Contando tudo, foram 230 gols em 288 jogos, o que dá uma média de 0,79 gols por jogo para o brasileiro. O Cometa tem 175 gols em 201 jogos, que dá 0,87 gols por jogo. E assim, falando em projeção, muitos diziam que o Ronaldo tinha tudo para chegar perto ou até superar o Pelé, já que o atacante teve 2 Copas no currículo e teve grandes chances de conquistar mais 2 taças na Copa de 98, que o Brasil ficou em segundo lugar, e na Copa de 2006, ano em que tínhamos uma das seleções mais fortes de todos os tempos. Mas o que atrapalhou o Fenômeno? Até porque, por mais que tenha tido uma carreira incrível, o brasileiro marcou apenas 414 gols em 616 partidas. O que atrapalhou completamente o Ronaldo foram suas lesões. O craque começou a se machucar ainda jovem, e foram 2 lesões muito feias no joelho, que fizeram o craque perder praticamente 3 anos em recuperação. E assim, por mais que o Fenômeno tenha se recuperado, e em grande estilo, conquistando a Copa de 2002, sendo o cara do torneio, ele nunca mais foi o mesmo. Ronaldo sempre foi mágico em campo, mesmo quando jogou no Corinthians bem acima do peso, mas nunca foi aquele jogador de antes das lesões. Então, na minha opinião, a única coisa que pode atrapalhar o Haaland é uma trágica lesão, que sinceramente eu espero que não aconteça. Ao contrário da maioria dos outros jogadores, Haaland é muito focado e concentrado em fazer gols. Em um documentário produzido recentemente, ele deixou claro o cuidado que tem com sua forma física. E foi exatamente esse modo de pensar que fez o Cristiano Ronaldo se tornar tudo o que ele é hoje, esse jogador incrível que entrou para a história do futebol. A diferença é que Haaland aderiu a esse estilo de vida muito antes do CR7, então as chances dele ainda são melhores. Mas enfim, eu quero mesmo saber a sua opinião. O Cometa Haaland vai superar o Robozão? Ou o Cristiano já é o melhor europeu da história do futebol? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E deixa aquele like para ajudar a gente, hein? E falando do Haaland, você sabe por que ele corre desse jeito todo bizarro aí? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e entenda o segredo por trás desse jeito de correr. A gente se encontra lá.